Aleluia. Dou honra ao Senhor, Deus Todo-Poderoso que está presente aqui. É bom ver a igreja orando. E a Bíblia fala sobre oração e tem 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E tem algo muito poderoso que a Bíblia fala da orar sem cessar, né? A oração não pode cessar, a oração ela tem que ser constante. Apesar de você ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, talvez você me pergunte, pastor, o que tem a ver isso com a nossa campanha? Ok, Deus me falou algo para passar para vocês e eu vou passar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Repita comigo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Podem sentar, queridos. E interessante o tema: liberando o poder espiritual. Em Filipenses em 1 Coríntios capítulo 11, 1 fala a respeito de sermos imitadores. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios e ele me chama muita atenção quando ele fala que nós devemos ser imitadores dele, como ele era de Cristo. Já na carta aos Filipenses, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele expressa esse desejo. Ele diz: caros irmãos, sejam meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. E desde a hora que eu cheguei aqui, eu ouvi da oração do irmão que estava fazendo a oração. Ele só confirmava aquilo que a palavra que Deus me deu agora, nesse momento, para essa igreja. Porque quando o apóstolo ele fala a respeito de imitar Cristo, irmão, nós temos que entender o que é ser imitadores de Cristo, o que é fazer o que Cristo fazia. Porque imitar é fazer exatamente aquilo que a outra pessoa, pelo menos procurar fazer, né? Ou fazer de fato aquilo que a outra pessoa fazia ou deixa de fazer. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, quando ele veio a essa terra, ele veio com um propósito, ele tinha um ministério. Todos nós sabemos disso. Por isso nós somos cristãos, porque acreditamos no ministério de Jesus em nossas vidas. E Jesus, a primeira coisa que ele fez para ensinar, para construir uma igreja, foi o que? Foi convocar 12 apóstolos, 12 discípulos na verdade. E esses 12 discípulos passaram a andar com Jesus. Esses 12 discípulos passaram a ter uma vida diária com Jesus. Eles andavam com Jesus, aonde Jesus estava, eles também estavam. Na verdade, eles estavam passando por um princípio de aprendizado. Eu creio que quando nós somos chamados por Deus, quando nós nos convertemos a Cristo também, nós, assim como os apóstolos, passamos por um momento de aprendizado. Esse momento de aprendizado na vida dos discípulos foi por pelo menos uns 3 anos da vida deles de dedicação. Uns 3 anos que eles de fato acompanharam Jesus e observaram tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Ainda ontem, pregando a palavra de Deus, eu me recordo quando os discípulos passaram por aquela grande tempestade no mar. E em uma das traduções, a palavra de Deus fala que Jesus, ao chamar a atenção dos discípulos, chamou até mesmo eles de covardes. Disse, eles estavam falando assim: até quando vocês serão covardes? E essa palavra estava dizendo assim: até quando vocês irão se acovardar para o chamado que eu tenho para vocês? Até quando vocês vão se submeter e vão deixar que as coisas aconteçam ao redor de vocês e vocês não têm autoridade devida para combater aquilo que está atacando vocês? Ele estava se referindo exatamente àquele momento em que os discípulos estavam passando uma aflição muito grande, que o barco estava a vir a fundo por causa da tempestade. E preste atenção que Jesus estava dormindo, mas Jesus chama a atenção deles. Mais uma vez, eu acredito que eu já falei aqui para essa igreja. Eu disse:
o fato de nós chegarmos até aqui demonstra fé. Você crê nisso? Diga amém. Então, isso é ser imitador de Cristo. Mas preste bem atenção. Nós temos a fé para chegar aqui. Mas ontem, transmitindo a palavra de Deus no culto da bênção, eu falei a respeito também de que há uma fé, que essa fé ela opera através do Espírito Santo de Deus. Tanto que está lá escrito na palavra de Deus que a fé é um dos dons espirituais. Então, a nossa fé para chegar até aqui, ela aconteceu. Mas a nossa fé de chegar até aqui, ela é uma fé limitada. E o que Deus quer fazer através do mover espiritual, através do derramar do Espírito, é aumentar a nossa fé. Porque o que nós vamos enfrentar, como diz a palavra de Deus, não é uma luta que a Bíblia diz assim, que é contra a carne ou contra o sangue, mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados, contra os dominadores. A Bíblia fala que é contra os príncipes desse mundo. Então entende bem que a nossa fé aqui, ela se limitou, e para a nossa fé alcançar níveis mais altos, nós precisamos ser pessoas espirituais. Quantos conseguem entender? Diga bem. Talvez eu esteja indo um pouco rápido, mas tudo bem, irmãos, vamos lá. O apóstolo Paulo, em alguns escritos na palavra de Deus, nos incentiva a sermos imitadores de Cristo. Você lembra quando Jesus fez aquela, quando ele fez, transformou a água em vinho. A mãe dele sabia que ele era capaz de fazer aquilo, mas por algum momento ele disse: ainda não é a hora, né? Que ainda não é a hora. Depois, mais à frente, preste bem atenção que Jesus aparece agora diante de uma multidão, e depois, quando ele aparece diante dessa multidão, ela estava ouvindo a palavra, e o horário já era avançado, eles estavam com fome. Agora preste atenção o que foi que aconteceu. Os discípulos, eles começaram a procurar uma forma de ir comprar alimento. Não é verdade? Eles começaram a ver uma forma de comprar alimento. Muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos procurando resolver problemas que não cabe a nós resolvermos e que Deus vai resolver. Nós estamos procurando resolver algo que vem dele, que é ele que vai fazer. E de repente aparece um menino, a Bíblia fala a respeito, e esse menino, ele vem acompanhado com pães e peixes. E Jesus pergunta, e é perguntada do menino: o que tem aí? E ele fala, ele diz que ali tem pães, ali tem peixes. E o que Jesus manda que os discípulos façam naquela hora? O que ele diz para eles fazerem? Jesus indaga, na verdade Jesus incentiva eles a orar. Nós precisamos ser incentivados a orar. Isso não é errado, pelo contrário, a igreja que muito ora, ela tem muito azeite, ela tem muito poder. As pessoas são cheias do Espírito Santo, as pessoas são cheias da graça, as pessoas conseguem alcançar níveis espirituais que ainda não conseguiram alcançar. De repente Jesus chama e pede aquele cesto que está ali e começa a orar. A Bíblia diz que ele faz a oração, e aquela oração é de multiplicação, e de repente aquelas milhares de pessoas que estavam ali, a Bíblia até dá um número, né? Lembra qual era o número que estava lá? Eram milhares de pessoas, mas e na verdade a Bíblia dá um número de mulheres e crianças, mas não vai falar de homens. Mas aí você multiplica, tenta multiplicar para você ver que vai dar muito mais do que aquilo que nós temos às vezes ideia. Por isso que eu entendo que a palavra de Deus diz assim, que nós, presta atenção, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A Bíblia diz que nós não temos conhecimento total daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós não temos conhecimento total, entenda isso. Agora o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que o apóstolo Paulo via em Cristo? O apóstolo Paulo via que Jesus verdadeiramente, ele tinha algo poderoso na vida dele. Ou seja, eu quero dizer para você nessa noite, precisamos ter um olhar fixo para Cristo. E é interessante que Jesus fala para os discípulos
Em algum momento, os discípulos ficam, alguns ficam gloriados com tudo aquilo que Jesus faz. Mas Jesus, uma certa hora, fala para eles, adverte eles, fala assim: se vocês crerem, obras maiores vocês farão. Peraí, eu acredito que o apóstolo Paulo entendeu isso, e a igreja precisa entender isso. Se Jesus ressuscitou morto, a igreja é capaz de fazer isso. Se Jesus orou no cego e o cego enxergou, a igreja é capaz de fazer isso. Porque o que Jesus estava falando para os discípulos é exatamente isso. Se Bartimeu enxergou, se outro cego também pode enxergar. Se outros foram curados de lepra, vocês também podem orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas de lepra. Eu entendo quando Deus dá a chave do reino para Pedro. E quando Ele dá a chave do reino, isso quer dizer que os reinos, eles se abrem para que a igreja seja beneficiada. E aí você vai entender o que eu quero dizer para você. Vamos à frente. O apóstolo Paulo advertiu a igreja em Filipenses, preste bem atenção, mas preste atenção que há um desfoque naquilo que nós fomos chamados a fazer. E aí eu vou explicar um pouco para você. A Bíblia fala no mesmo livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Se quisermos liberar um poder espiritual, a igreja não pode perder o padrão. Repita comigo. Repita comigo. Se quisermos liberar um poder espiritual, a igreja não pode perder o padrão. Muito obrigado, Jesus. O problema é que alguns de nós temos que ter cuidado para não perdermos o padrão. Se a Bíblia diz que nós devemos orar, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o padrão, mas a igreja diz que nós devemos orar, então nós não podemos perder esse padrão de oração. Se a Bíblia diz que nós devemos congregar, então não devemos perder esse padrão de congregar. Se a Bíblia está dizendo que nós temos que ter um padrão, nós temos que seguir o padrão que diz a palavra. Se ela diz orar sem cessar, por que nós não temos orado? Se ela diz congregar, por que não temos congregado? Se ela diz que nós devemos ser, se ela está nos falando que devemos ser, por que não somos? É a Bíblia, mas nós queremos o quê? Liberar, ou seja, liberando o poder espiritual. Para nós liberarmos poder espiritual, nós temos que ser pessoas espirituais. Porque se nós não formos pessoas espirituais, nós não vamos liberar no reino espiritual. Só libera no reino espiritual pessoas espirituais. Aleluia! O apóstolo Paulo fala: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes. O que o apóstolo Paulo fala? Eu já, por várias vezes, eu tenho advertido vocês. E agora preste atenção, quando o apóstolo Paulo está falando para seus seguidores, ele diz assim: e agora repito com lágrimas nos olhos. O apóstolo Paulo, em um momento, a carta aos Filipenses, ele chora em ver o estado em que a igreja se encontrava. A Bíblia fala e relata, preste bem atenção, ele diz, com lágrimas nos olhos, Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 20, ele diz: e há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. E ele diz: o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Mas eu quero liberar poder espiritual. Mas como eu vou liberar poder no reino espiritual se eu estou sempre preocupado com as coisas terrenas? Hoje não é um culto de doutrina, irmão, mas eu tenho que falar aquilo que Deus colocou para nós hoje.
Nós estamos querendo liberar algo que nós não estamos vivendo, pastor. Porque nós precisamos viver no Espírito. Alguns deixam de vir para a igreja, pastor. Eu sou pastor há 17 anos no do Vale. E alguns deixam de vir para a igreja para ficar no trabalho. É ou não é verdade? Eles trabalham. Eles não têm tempo para vir para a igreja. Mas eles querem liberar poder espiritual. Como que eles irão liberar poder que eles não estão buscando? Como se libera algo que não se busca? Como se libera algo que não vive? Como libera autoridade se não tem autoridade? E a Bíblia diz que o Senhor deu autoridade para a igreja. Em algum momento, preste atenção, a Bíblia continua falando, no entanto, a nossa cidadania diz, é dos céus. Diga amém nessa noite. A nossa cidadania é dos céus. Diga comigo, a nossa cidadania é dos céus. Somente quem pode liberar poder no reino espiritual é quem tem a cidadania celestial em sua vida. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele diz ele fala assim, no entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, igreja. Eu quero dizer para você o seguinte: uma igreja que deseja liberar o poder espiritual não pode se perder. Ela não pode se perder. Ela não pode se encontrar como a palavra de Deus dá exemplo de Marta e Maria. Por um momento, Marta se perdeu. Por quê, pastor? Porque ela não buscou as coisas espirituais. Ela não adorou quando era para ela adorar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando você falta um culto para resolver qualquer situação da sua vida pessoal, entenda uma coisa: aquele tempo era de adoração, e você deixou de adorar para se ocupar com as coisas materiais. Eu digo uma coisa para você: você tem perdido preciosas bênçãos de Deus no reino espiritual. Você tem perdido o foco espiritual na sua vida. Eu falei um dia desse para a igreja: nós estamos perdendo bênçãos e poder no reino espiritual, porque estamos preocupados com coisas materiais. A Bíblia diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia do amanhã não vos pertence. É o que diz a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais alguns minutos. Uma igreja que deseja liberar o poder espiritual não pode se preocupar apenas com as coisas terrenas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nos objetivos do alto. Ele diz: e não nas coisas terrenas. Se eu perguntar nessa noite, quantos nesse momento estão pensando nas coisas terrenas, ao invés de estarem pensando nas coisas espirituais? Quantos? Quantos estão sentados aí ou aqui que não estão pensando nas coisas do céu? Mas entende uma coisa: se eu quero liberar um poder espiritual, eu tenho que pensar nas coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas vêm de cima.
Eu sei que a igreja, ela tem perdido, sim, um pouco do foco daquilo que ela é. Não somente um pouco, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Um pregador chegou para mim alguns meses atrás, um homem de Deus. Ele disse assim: eu não consigo entender. Ele disse: nós precisamos entender uma coisa. Jerusalém é cercada por muros, diz a palavra de Deus. E esses muros servem como proteção a Jerusalém. A igreja também tem muros espirituais. Ele disse assim: eu não consigo entender como que a igreja permitiu que o diabo destruísse esses muros e agora estivesse atuando dentro das igrejas. Por quê, pastor? Porque não são mais tantos homens e mulheres espirituais. Eu sei que há no meio da igreja homens espirituais, mas também sei que há homens que não são espirituais. Eu sei que há mulheres espirituais dentro da igreja, mas existem mulheres também que não são espirituais. Agora tem uma coisa que a Bíblia fala, e eu quero deixar aqui para você. Preste bem atenção e eu vou concluir a mensagem. Quando queremos liberar um poder espiritual, buscamos o objetivo do alto. Agora olha só, preste atenção agora. A Bíblia fala e expressa. Nós somos acostumados, e mais uma vez eu vou dizer, nós somos a igreja de Atos. Glória a Deus por isso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar sua atenção. Aleluia. A igreja de Atos era uma igreja muito poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Para uma igreja batizar milhares de pessoas em um único dia, é porque ela era muito poderosa. O problema é que nós batizamos 1, 2, e nós achamos que isso é muita coisa. Está na hora da igreja não batizar 1 ou 2. Está na hora da igreja começar a batizar milhares. E quando nós começarmos a batizar milhares, eu estou falando da igreja de Romanaus, eu estou falando dessa. Assim como a igreja do Lírio do Vale precisa batizar milhares. Eu tenho orado a Deus e tenho falado para Ele: Senhor, eu quero pelo menos 10% dos habitantes do bairro do Lírio do Vale. Quem tem orado assim? Não seja sincero, quem tem orado assim? Quem tem orado dessa forma? Para Deus dar pelo menos 10% dos habitantes daqui dessa compensa. Porque quando isso acontecer, essa igreja não terá apenas um culto, mas ela terá 2 a 3 cultos ao dia. Esse tempo ficará pequeno, porque esse tempo precisará ser ampliado. Tem pessoas em nosso meio que não têm esse pensamento, mas porque eles não são capazes de liberar poder espiritual. Mas eu estou aqui nessa noite crendo na palavra de Deus. Eu estou crendo que a igreja é poderosa e a igreja é capaz de vencer. Eu estou crendo que a igreja é capaz de crescer. Eu estou crendo que a igreja é capaz de trazer no cativo aquele que está no cativeiro. Eu estou falando de uma igreja poderosa, e essa igreja eu creio que pode sermos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esther foi até o rei. E aí eu vou perguntar nessa igreja aqui. Perdoe, pastor, mas eu tenho que fazer aquilo que Deus fala. Às vezes a membresia critica muito o pastor. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso eu tive uma conversa dentro da palavra de Deus com alguns da igreja. Preste atenção. Quando Esther foi chamada para ir até o rei, ela foi para representar o povo. E esse povo era o povo de Israel. E quando ela se dispõe a ir até o rei, ela põe a cabeça dela a prenda.
E Esther sabia muito bem aonde ela iria pisar. Ela sabia onde ela estava colocando os pés dela. E de repente, Esther convoca e fala para a nação: jejue por mim. Ela diz assim: jejuem por mim e orem por mim. Nós precisamos, mais do que criticar nossos pastores, orar por eles e jejuar por eles. Quantas vezes nós já oramos pelo nosso pastor e jejuamos por ele? Quem aqui já jejuou pelo seu pastor? Quem aqui já tirou um dia de jejum e oração pela vida, pelo ministério dessa igreja? Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não vim aqui para apenas um encontro. Eu vim aqui para falar com a noiva de Cristo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção numa coisa: nós precisamos mudar aquilo que nós estamos fazendo, porque não é criticando, mas é orando. Não é criticando, mas é jejuando. Não é apontando, mas é buscando algo espiritual para que aconteça no meio da igreja. Não está errado a quem propôs orar, não está errado, pelo contrário, está certíssimo. Do coração que partiu essa campanha está no coração de Deus, porque Deus quer dar poder para a igreja. Se você recebe e quer receber poder, corre para a oração. E se você recebe e quer receber poder, vai jejuar e consagrar. Todos os utensílios da casa do Senhor eram consagrados. A Bíblia diz que todos os utensílios da casa do Senhor eram consagrados. Os sacerdotes, eles tinham uma vestimenta diferente de todas. E sabe por que eles tinham uma vestimenta diferente? A Bíblia fala: era para que eles fossem honrados, para que eles recebessem honra. Quando Arão recebeu a vestimenta sacerdotal, preste atenção, ele foi vestido na frente de todos, para que todos soubessem que Arão, ele era o representante do povo no reino espiritual. Ajude seu pastor, ajude os líderes de departamento dessa igreja, ajude, motive pessoas para vir para a igreja. Seja a voz de Deus para a multidão. Entende uma coisa? Ei, preste atenção no que eu estou falando para você aqui. Eu quero ser bem. Olha só, preste atenção. Eu amo a palavra de Deus. Preste só. Em Atos capítulo 2 diz: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. Cadê os irmãos de oração dessa igreja? Por favor, se apresente aqui comigo nessa noite. Os que gostam de orar, os de oração mesmo da igreja, por favor. A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro estava pregando em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles que estavam ouvindo, a Bíblia diz que eles ficaram agoniados em seu coração. Toda pregação que vem daqui para lá, ela tem que trazer agonia no coração daqueles que estão sentados ali. Aqueles que estão sentados no banco, aqueles que estão sentados na cadeira, eles precisam sentir uma agonia em seu espírito. Eles precisam sentir uma agonia na sua alma. Eles precisam sentir algo de Deus. E quem vai agoniar eles será o Espírito Santo do Senhor. Quem vai trazer uma agonia para eles será o próprio Deus para a vida deles.
Isaías 2:42 diz algo muito importante para a igreja. A Bíblia diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão. A Bíblia diz no partir do pão e nas orações. A Bíblia fala como que era o padrão da igreja primitiva. Eu te convido agora nesse lugar. Agora preste atenção, pastor. Ele diz: e na alma de cada pessoa havia pleno temor. A Bíblia diz: e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. A Bíblia diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo